Olá, bem-vindo ao canal, meu nome é Marcos Palmeiro e nesse vídeo eu vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida como LGPD. Tem bastante conteúdo sobre essa nova lei da perspectiva das empresas, o que as empresas devem fazer para se adequarem, para ficarem em conformidade com a lei. Mas tem pouco conteúdo para as pessoas, né, direcionado para aquelas pessoas que vão ser impactadas. Ou seja, vão passar a ter novos direitos com a entrada dessa lei. E o meu propósito aqui nesse vídeo é dar uma visão geral, uma ideia do que essa lei vai mudar na sua vida. Bom, vamos lá. Essa lei, de forma geral, de forma bem simplista, é uma lei que, quando entrar em vigor, ela vai botar regra para as empresas em relação ao tratamento dos seus dados, tratamento dos dados considerados pessoais. Sobre o termo, a palavra tratamento é uma palavra que sintetiza qualquer tipo de manipulação, seja a coleta do dado, seja o armazenamento, um tratamento mesmo, a divulgação, a distribuição, ou seja, tudo em relação à manipulação do dado, na lei, é chamado de tratamento. E dado pessoal, o que é um dado pessoal? É todo dado que identifica um indivíduo, uma pessoa única. Então, se a empresa tem lá alguns dados sobre você e ela consegue, através desses dados, chegar a você, ou seja, não são dados de um grupo, não são dados que identificam indivíduos, a gente está falando de dados pessoais. Hoje em dia, as empresas coletam esses dados através dos apps, né, que você usa, e aí você vai, preenche os seus dados e dá lá clica lá no aceito os termos, certo? Os seus dados são coletados, por exemplo, nos caixas das farmácias, em troca de um possível desconto. Então, de um tempo para cá, nessa chamada era da informação, o seu dado tem muito valor para as empresas. E por conta disso, as empresas vêm evoluindo naquilo que elas fazem com os seus dados. E aí, por essa razão, chega a lei e a lei vem para te dar alguns direitos. Então, você é o chamado titular dos dados. A empresa tem dados sobre você que foram coletados, por exemplo, no momento que você comprou um serviço daquela empresa. Aí a empresa coletou esses dados para a elaboração de um contrato e manteve esses seus dados no banco de dados dela. Ela não vai mais poder fazer tudo o que ela quiser, ela, a empresa, com os seus dados. Ela vai ter algumas restrições impostas pela lei. Restrições como, por exemplo, a empresa só vai poder usar aqueles dados para uma finalidade que esteja previamente clara e transparente para você, que é dono dos dados, que deve estar relacionada ao serviço que está sendo prestado, e qualquer uso dos dados diferente disso, ou seja, para manutenção desse serviço que você tem com a empresa, para a empresa fazer isso, ela vai ter que obter o seu consentimento, ou seja, a sua autorização de forma expressa. E ela vai ser obrigada a te dizer de forma muito transparente qual a nova finalidade de uso desses dados. Atualmente, como não existe lei, não existe regulação para isso, as empresas trocam informações, parte delas, ou até mesmo não trocam, mas fazem diversos usos, diversas finalidades. Coisas que você, quando passou os seus dados para a empresa, sequer imaginou. Um direito muito claro na lei, que vai ser um direito seu, um direito meu, um direito dos titulares, a qualquer momento
de forma simples, conseguir que a empresa te mostre quais os dados que ela mantém, os teus dados que ela mantém, ela vai ter que prover para você, de forma fácil, um meio para que você possa alterar, atualizar esses dados, abrir uma reclamação sobre esses dados, ou até mesmo pedir a exclusão desses dados, para que a empresa não tenha mais esses dados registrados nos arquivos, nos bancos de dados dela. Claro que tem algumas peculiaridades, né? Se a gente estiver, por exemplo, falando do setor financeiro, em algumas situações a empresa ela é obrigada a manter as informações por um período de tempo que o próprio setor financeiro obriga. Então essa lei, o tratamento dos dados, na verdade, ele vai estar condicionado a LGPD e também condicionado a leis que porventura existam dentro de cada setor econômico, setor empresarial. Esse é de forma resumida, os direitos que você vai passar a ter, que você não tem hoje e vai passar a ter. Então, as empresas vão ter que, de forma muito transparente, dizer para você o que ela tem sobre você e o que ela faz. E se ela for fazer qualquer coisa diferente daquilo que você conhece, ela vai precisar do seu consentimento, ou seja, da sua autorização. Esse conjunto de regras previsto pela lei é um conjunto de regras que as empresas todas brasileiras vão ter que se adequar, vão ter que cumprir, independente do porte. Então, a gente está falando de uma padaria, de um bazar que tenha os seus dados, e até mesmo de um grande banco, de uma grande empresa. Então, ela se aplica a todas as empresas brasileiras que tratam dados de pessoas, independente do porte, independente do segmento que atuam. Existem pouquíssimas exceções para algumas empresas em relação ao que é feito. Por exemplo, para uma finalidade específica de investigação, que tem alguma relação governamental. Então são pouquíssimas as exceções. Então as empresas todas vão ter que se adequar, vão ter que tratar os seus dados de uma forma mais responsável, e você vai poder exercer os seus direitos em relação aos agora seus dados. De forma resumida, é isso que você pode esperar dessa lei. E agora a gente só precisa saber aí se ela entra esse ano ou entra o ano que vem. Beleza? Espero que isso tenha trazido para você alguma informação sobre essa lei, que tenha sido útil para você. Se foi, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente só fala de dados aqui. Beleza? Um abraço. Até a próxima.